Mais um Léo Estopa ao vivo. Eu tô vendo vários comentários aqui passando, tô achando engraçado os comentários. Eu vou até tentar liberar os comentários aqui para rodarem. Tem comentários de todos os tipos. Obviamente, os bolsominions vão chegando aos poucos e o pessoal já começa a perceber e já começa a acreditar que o Bolsonaro está por um fio. Sim, o Bolsonaro está por um fio, mas esse fio é muito forte, porque esse fio é se o Mourão vai ou não dar sequência nas pautas das elites. Porque se o Mourão não tiver coragem de aprovar a reforma da Previdência, é o Bolsonaro que vai sobreviver. E o Roger Lessa tá falando aqui, camisa top, gostei. É minha camisa do Livorno, que eu ganhei do Partigiani Zocrato. Boa noite, Léo. Uma informação, por favor, o Superchat, você não recebe valor integral? Pergunta Lula livre. Não. Obviamente, o Superchat, uma parte fica para o YouTube, que é, obviamente, o lucro, né, da Google por disponibilizar esse sistema, né? Até engraçado que quando eu estava fazendo quando eu estava fazendo a campanha, né? Que foi uma campanha que iniciou até dentro do Clube do Estopa, algumas pessoas que se dizem de esquerda estavam boicotando a campanha. Aí teve um rapaz de Brasília que estava falando: você não vê aquelas coisas coloridinhas que aparecem lá, aquilo tudo é dinheiro que ele ganha. Ele não precisa desse dinheiro para montar o computador. Estava rolando no grupo PT oficial, alguma coisa assim. E é importante, né, que as pessoas entendam que uma parte fica sim pro Google. Eu não acho que isso é errado, gente, porque só o fato da gente ter voz, porque se não fosse o YouTube, é lógico, o YouTube ganha uma parte da grana do que a gente produz, isso é absolutamente natural, mas o YouTube, em compensação, ele disponibiliza uma plataforma para a gente fazer esse trabalho. Se não fosse o YouTube, várias pessoas não teriam a oportunidade de comunicar e, obviamente, se não fosse o YouTube, a Rede Globo colocaria a palavra dela como verdade. Vocês lembram que a Rede Globo não colocou absolutamente nada sobre os protestos da reforma da Previdência. Então, pagar uma parte para quem disponibiliza essa infraestrutura, que é uma infraestrutura, obviamente, bilionária, para fazer esse sistema funcionar, no mínimo importante, né? Lógico. Mas as pessoas que puderem contribuir, quiserem contribuir, não necessariamente para que apareçam aí os comentários, mas quiserem contribuir diretamente, a conta bancária é a melhor forma, porque a conta bancária não tem desconto nenhum. E depois o PayPal, que tem um desconto bem pequenininho perto do YouTube. Lógico que o YouTube fica com a parte, sim, dos superchats, mas eu volto a dizer, isso não é motivo para se revoltar. Motivo para se revoltar era a situação anterior. E já que vocês entraram nesse assunto, pessoal, sem querer acabei entrando nesse assunto, eu vou falar com vocês que uma das coisas mais libertadoras que existem aí na comunicação é essa democratização da mídia através do YouTube. É importante falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouco no tempo e contar para vocês o que aconteceu comigo dentro dessa área de televisão. Vou contar um pouquinho da minha história. E a minha história, deixa eu ver se tá no jeito aqui. Então, a minha história nessa área de comunicação social, nesse sonho de trabalhar com televisão, nesse sonho de produzir alguma coisa, essa história começa quando eu era muito criança ainda. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, uma pessoa de Ponte Nova que trabalhava com importação, hoje é Próspero em Ponte Nova, o Memé, ele me vendeu uma câmera parcelada, uma câmera de filmagem. Eu sempre tive o sonho de trabalhar na produção de televisão, essas coisas. Existem várias barreiras de entrada nas emissoras de televisão convencionais. E eu sempre achei que era uma coisa, assim,
mais conectado à sua força de vontade e ao mérito. Hoje eu sou totalmente contra o argumento da meritocracia, porque, olha, eu me esforcei demais, tanto em Ponte Nova quanto em outros lugares, para ter oportunidade nessa área de comunicação social, para ter oportunidade nessa área de televisão. Quando eu morei na cidade de Guarapari, eu tive uma oportunidade legal, e eu agradeço aqui de coração quem é de Guarapari. Eu não sei como é que ele é na política, porque ele é político também, mas eu agradeço muito ao Ricardo Conde, da TV Guarujá, da TV Guarapari, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar com o Ricardo Conde, na TV Guarapari, que me fez ficar realmente apaixonado por essa área de televisão. Então, se tiver alguém de Guarapari assistindo, eu trabalhei na TV Guarapari por um certo tempo, eu era técnico em eletrônica na TV Guarapari e ficava fascinado. Uma das coisas que mais me deixava fascinado, eu sempre quis ser apresentador, sempre quis ser jornalista, e lá em Guarapari foi um lugar que eu fiz, inclusive, o vestibular de uma faculdade lá para jornalismo. Eu lembro que as pessoas da TV Guarapari fizeram, e eu fiz também, estava trabalhando na TV Guarapari, mas obviamente eu não ia ter como ficar em Guarapari e pagar a faculdade, porque não era tão fácil assim. Mas enfim, foi lá na TV Guarapari que eu tive esse primeiro contato com a televisão, né? Lembro do amigo Fábio, que era diretor de imagens. Tinha também um xará lá, que era o Rocha, que também trabalhava nessa parte de direção, né? Vários setores. Mas o que me deixava muito impressionado mesmo era a performance e a eloquência do Ricardo Conde, que eu ficava tentando entender que o Ricardo Conde, na época, ele fazia comentários políticos. E na hora que ele chegava para fazer os comentários políticos dele na TV Guarapari, eu ficava impressionado, que eu falava, como que esse cara consegue decorar tudo, né? Naquela época da minha vida, eu imaginava que para você fazer os comentários, para trabalhar como jornalista, você não tinha que jogar conhecimento para dentro da cabeça para conseguir falar, você tinha que decorar, né? Eu tinha esse ponto de vista. Então eu olhava eu acho que chamava Ponto de Vista, o programa que o Ricardo Conde apresentava. Eu lembro que um dia era ele, outro dia era o Hugo, que era o outro sócio da TV, que era um político também, depois o Ricardo, depois o Hugo. Eu ficava muito impressionado com aquela desenvoltura deles para comunicar e tal. E, enfim, acabou que eu fiquei tão empolgado com essa coisa de televisão que eu aprendi um pouquinho na TV Guarapari e eu quis voltar para Ponte Nova para tentar usar em Ponte Nova o que eu tinha aprendido na TV Guarapari. Quando eu cheguei em Ponte Nova, eu fiquei muito impressionado, porque, olha, lá na emissora de televisão da cidade de Ponte Nova, o diretor é uma pessoa que era de confiança do Grupo Salesiano, que era dono da televisão, que era o Jorginho. Ele fazia uma espécie de obstáculo de entrada, e o Jorginho, ele me chamou, obviamente, indiretamente, de incapaz, de megalomaníaco e de feio. Que ele virou para mim e falou, você tá achando que é tão fácil assim para fazer um programa de televisão? Não, você não consegue fazer um programa desse jeito não, tudo que você está falando aí é muito complexo. E mais, para você fazer um programa de televisão, você tem que colocar uma menina bonitinha para apresentar, senão ninguém assiste. E nisso eu fiquei um pouco frustrado e tal, mas dessa época para depois eu tive a oportunidade de sair de Ponte Nova, onde eu tive esse obstáculo na TV Ponte Nova, né, nessa TV Educar de Ponte Nova, e tive uma oportunidade de trabalhar aqui em Belo Horizonte na Quimera Filmes. E na Quimera Filmes também eu tive algumas oportunidades interessantes, mas eu tive também várias oportunidades que nunca aconteceram, talvez porque eu nunca tive coragem de falar, que eu tinha vontade às vezes de dirigir um documentário, né? A Quimera fazia muitos documentários legais. E o que aconteceu? No final das contas, o tempo foi passando, e eu me desestimulei completamente dessa área de cinema quando eu já estava na Inglaterra. Eu falei, olha, eu vou abandonar de vez essa área, eu não quero trabalhar com isso nunca mais. E comecei a trabalhar na área de elétrica, parti para engenharia elétrica e já estava trabalhando, já estava bem encaminhado nessa área de elétrica e engenharia elétrica, quando de repente eu comecei a fazer esses vídeos sobre política e economia e voltei sem querer para essa área de comunicação social. Digamos que o episódio que mais atrasou a minha vida nessa área de comunicação social foi o episódio acontecido na minha cidade, em Ponte Nova,
quando eu imaginei que a TV de Ponte Nova estaria procurando pessoas com boa vontade de fazer alguma coisa, porque a TV não tinha programa nenhum, só tinha o jornal. E eu reparei que não, eu reparei que a TV de Ponte Nova tinha um cara que estava preparando a TV para o filho dele fazer absolutamente tudo, né? Que é isso que começou a acontecer depois. E aí eu fui e fiquei desestimulado por muito tempo. Então hoje eu dou a dica para vocês, não fiquem desestimulados dos próprios sonhos porque uma pessoa te apresentou obstáculos, porque uma pessoa interrompeu aquilo que você queria. E hoje eu estou enrolando bastante porque chegou para mim uma coisa que obviamente não é minha, uma coisa que é acima de tudo nossa, que é essa placa de 100 mil do YouTube. É lógico, existem vários youtubers que já passaram de 1 milhão, tem youtubers com 50 milhões, mas para mim 100 mil inscritos é uma marca muito importante, principalmente porque o meu trabalho é de falar a verdade e de nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza é principalmente falar aquilo que as pessoas não querem ouvir, né? Durante o tempo que as pessoas estavam falando bem do Bolsonaro e falando mal da Dilma, eu defendia a Dilma e falava mal do Bolsonaro. Hoje está muito fácil falar mal do Bolsonaro, porque ele foi eleito e está fazendo realmente seus eleitores passarem vergonha. Então eu vou abrir essa placa aqui, porque eu preciso abrir, mas eu esperei um momento interessante, que é o que eu comecei a falar com vocês. Essa placa é uma placa de comemoração de 100 mil inscritos do YouTube, mas eu esperei que, além dos 100 mil inscritos, eu esperei também mais 65 mil, que é o número de habitantes de Ponte Nova. Então eu esperei que juntassem os 100 mil inscritos do YouTube, mais esses 65 mil, que são esses habitantes da cidade de Ponte Nova, exatamente porque, infelizmente, a TV de Ponte Nova fez aí essa manobra de desestímulo, uma manobra que eu considero muito racista, né? Porque um dos maiores obstáculos que eu tive com esse Jorginho, eu não sei com o pessoal de agora, mas um dos maiores obstáculos que eu tive com esse Jorginho foi principalmente ligado ao fato de eu ser pardo. Às vezes as pessoas não acreditam na ideia de eu ser pardo, porque elas conseguem me ver só atrás da tela, né? Então, é muito simbólico para mim ter aguardado, além dos 100 mil, ter aguardado também esse adicional aí da população da minha cidade natal, que é Ponte Nova. Então tá aqui, abrindo aqui a placa. Deixa eu ver como é que tá, como é que esse treco vem aqui. Vem um papelzinho bonito aqui, vem um cartãozinho. Nesse cartãozinho fala que esse papel foi muito bem cuidado e inspecionado pelo Rick. E aqui vem um negocinho aqui bonito aqui, ó. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that 6-digit milestone. E blá, blá, blá. Tem um monte de coisa aqui pra frente. E aí vem a placa. A placa do YouTube. E, obviamente, eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, vocês que fizeram isso acontecer, lógico, pela ajuda de vocês. E quero agradecer a Jennifer, que está escondida aqui. Ela fala porque ela tá de pijama, mas eu preciso agradecer, lógico. Talvez se tivesse que vir o nome certo que tinha que vir aqui era a Jennifer, porque ela carregou o nome dela, Jennifer. Não, você que estuda, é você que faz. Não, mas ela que fez o canal acontecer, porque se não fosse ela fazendo o canal acontecer, obviamente seria somente um estudo contido e eu reclamando das coisas dentro de casa. Então, muito obrigado a todos vocês. Essa placa ficou aqui um tempão. A Jennifer estava muito curiosa para saber o que era essa placa. Então tá aqui a placa, Jennifer. Pode brincar com a placa agora. Ai, que linda. Então, obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês. Tem aqui, ó, isso aqui vai para a pasta de diplomas, tá vendo? Essa placa de todo mundo, né? Alguém realmente assinou isso aqui com a mão de verdade, que legal. Ó, papelzinho aí. Então, muito obrigado, pessoal. A placa precisa ser exposta, a gente tem que arrumar um lugarzinho. Eu vou expor a placa.
Toma, Jennifer, esses negocinhos aqui pra você brincar com a placa. Ela tava doida pra ver a placa. Doida, na hora que eu vi lá fora, acompanhando a live, eu corri pra casa pra ver. E deixa eu agradecer aqui, que chegou aqui um superchat. Xavier Correia, a nova política é um presidente que tenta governar pelo Twitter, apoiado por um vereador federal, um vereador federal ótimo, um deputado federal das relações exteriores e um senador miliciano. Que legal, o vereador federal foi ótimo essa aí, Xavier. Elizabeth Oliveira, parabéns, Leonardo e sua Jennifer. Muito obrigado, Elizabeth. O valor do mérito dá um very good, um congratulations aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Vamos agora para os assuntos da noite, os assuntos mais importantes da noite. O ornitorrinco amazônico do Zoológico de São Paulo teve 3 filhotes. É assim que a Rede Globo faz quando tem assuntos importantes no Brasil, né? Quando tem assuntos extremamente importantes, no dia em que o Brasil parou aí por causa do evento aí da reforma da Previdência, a Rede Globo chega e fala assim, olha, que legal, pessoal, o casal de gorilas do zoológico da cidade de São Paulo teve um filhote. Aí fica aquela reportagem lá de 45 minutos no Jornal Nacional falando sobre o casal de gorilas. Normalmente a voz começa assim, já era bem cedo quando as pessoas chegaram para acompanhar o casal de gorilas e perceberam uma coisa diferente. Tinha um filhotinho na jaula. Oh, que legal! E aí o Brasil afundando. Mas é assim que funciona. Deixa eu trazer aqui as notícias. Deixa eu abrir a página do 247 aqui para ver as notícias. E muito obrigado, pessoal, tá chegando, compartilhando. Mais de 400 juristas lançam manifesto ao STJ em defesa da liberdade do Lula. É até interessante, né? Porque as modificações que foram feitas pelo próprio Supremo Tribunal Federal a respeito da questão dos crimes serem julgados pelo TSE, etc. e tal, serviram para o Temer ser solto. Eu duvido muito que sirvam para o Lula ser solto. Eles vão usar a teoria dos fatos consumados e coisa parecida. Em nota dura, o Ministério Público Federal diz que Bolsonaro pode ser punido por apoio a golpe de 64. Bolsonaro não vai ser punido nada. Crise no MEC derruba presidente do INEP. O presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues, foi exonerado do cargo nesta terça-feira, segundo a quarta baixa no alto escalão, sendo a quarta baixa no alto escalão do Ministério da Educação, acentuando a crise na pasta comandada por Ricardo Vélez. O Bolsonaro soltou uma coisa que, assim, ele fala muita bobeira sem querer, e na hora que ele fala sem querer, que ele fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, é na hora que ele solta as coisas sem querer. O Bolsonaro tem determinados ministérios que ele considera como ministérios sem muita importância, por isso que ele coloca pessoas bizarras, como o caso do Ministério da Damares, é um ministério sem muita importância. E nesse ministério sem muita importância, tudo pode acontecer. Eu acho que num governo para o qual a educação é um inimigo, o MEC é um ministério, talvez sem muita importância sobre o aspecto institucional para o qual ele foi criado, mas com uma certa importância se a gente for levar em conta que ele vai tentar usar a instituição para controlar, por exemplo, para que a doutrinação de direita aconteça nas escolas, né? Infelizmente, é essa a situação que a gente está vivendo. A cobra vai fumar. Deixa eu ler esse aqui também. A cobra vai fumar, diz secretário do ZEUA em reunião com o ministro brasileiro. Eu sei que o Comando Cyberespacial dos Estados Unidos, junto com o Comando Sul dos Estados Unidos, quer trabalhar com o Comando do Brasil para fortalecer a segurança nessas áreas. O espírito da velha expressão das Forças Armadas Brasileiras continua verdade hoje. A cobra vai fumar. Eu só queria entender, a parte que eu queria entender quando os Estados Unidos chegam no Brasil com esse papo de fazer e acontecer em relação à defesa, é o seguinte, o inimigo são eles.
Quando os Estados Unidos chegam no Brasil para falarem que estão fazendo uma parceria para coordenar defesa no Brasil, o detalhe básico é que quem destruiu a indústria nacional, quem está prejudicando o Brasil são eles. Então eles vão ajudar a gente a se proteger de quem? Eles vão nos ajudar a nos protegermos de nós mesmos, porque os inimigos são eles. Quem destruiu a indústria nacional, quem colocou a Lava Jato para fazer o que fez, foram os Estados Unidos. Né? Vamos cair na real. Deixa eu agradecer Helena Lima, parabéns, casal lindo. Obrigado, Helena, obrigado pelo superchat, importantíssimo para o crescimento dos canais. Eu agradeço de coração. Felipe Amorim pergunta, Léo, há alguma chance do Bolsonaro estar governando igual um retardado para defender o país da reforma da Previdência? Pois quanto mais merda ele fala, menor as chances dessa reforma ser aprovada. Olha, Felipe Amorim, eu não acredito nessa possibilidade, porque, olha, o Bolsonaro é menor que a reforma da Previdência, entendeu? O Bolsonaro é menor que a reforma da Previdência. Se o Bolsonaro tivesse coragem de bater de frente com a reforma da Previdência, ele teria feito isso. Mas ficar tomando atitudes bizarras para complicar a reforma da Previdência, não. Isso implicaria em Bolsonaro ter amor ao próximo. O Bolsonaro não tem amor ao próximo. O Bolsonaro tem amor à política dele. Ele não quer queimar o filme dele e se tornar aí o presidente mais odiado da história do Brasil, que é o que vai ser depois dessa reforma da Previdência. Se o Bolsonaro tivesse que fazer qualquer coisa contra a reforma da Previdência, ele faria isso abertamente, porque ele se tornaria um herói brasileiro. Ele não consegue fazer por quê? Porque ele tem o rabo preso. Eles vão usar essa questão do rabo preso para fazer ele desistir e ser a favor da reforma da Previdência. A gente já percebeu isso, que no momento que ele falou contra a reforma... Olha que interessante. Ele falou contra a reforma da Previdência, veio o caso Queiroz. Ele voltou a ficar do lado da reforma da Previdência. Cadê o Queiroz? Vocês entenderam? Se o Bolsonaro se posiciona contra a reforma da Previdência novamente, vários escândalos voltam a ser batidos aí na mídia. Então, os escândalos do Bolsonaro chegam para pressionar o Bolsonaro a governar conforme mandam as elites. Esse é o detalhe. Se o Bolsonaro... Aí que entra o detalhe, gente. Nenhum presidente com rabo preso consegue governar para o povo. Nenhum presidente com rabo preso consegue fazer pelo povo, porque ele vira capacho, como o Temer virou e como agora o Bolsonaro virou. Se o Bolsonaro fosse honesto realmente, me chama de corrupto, porra! Obviamente, agora ele teria poder para bater de frente com a reforma da Previdência. Mas ele cagado, igual pau de galinheiro, família toda cagada, acabou, já era. O presidente está na coleira. Então é esse o detalhe. Muito obrigado, Helena Lima, mais uma vez, pelo superchat. Importante para o crescimento dos canais. A Ruth Lima, as elites, é isso mesmo, Ruth Lima, ó. As elites estão aí ferrando tudo. E é exatamente isso que rola. Deixa eu ver aqui. Estamos juntos nessa dança. Hoje estou virado no Jiraya. Jiraya também é da minha época. Dora Faria, Léo, hoje no Léo ao Quadrado, você ao ler uma mensagem sobre MP ministrando repúdio às comemorações da ditadura, você disse que recebeu de um grupo de direita. Como assim? Não. Não é de direita não, Dora Faria. É de um grupo de direito. É porque eu faço mestrado em direito. Então o grupo compartilha essas coisas assim. E eu recebi do grupo, quando acontece alguma coisa política assim de grande repercussão, o grupo costuma colocar as decisões, costuma compartilhar as decisões. Não é um grupo de direita, não. É um grupo de direito, ciências jurídicas. Carmen Góes, desde as eleições estou buscando saúde mental com meditações e estudando filosofia paralelamente com meus estudos da faculdade. Deixo a dica, filosofia, Carmen Góes. Olha, gente, se tem uma coisa que é realmente regenerante é a filosofia. É um momento muito bom para estudar filosofia. Fala, Cleonice, boa noite, meu presidente Lula. Eu sei que o senhor adora quando mandamos um abraço aqui. Bolsonaro só debocha do povo. Iraci Maria da Silva Zanetti.
Quem puder, me explica como manda superchat. Precisa cadastrar cartão? Sim, Iraci. Para mandar o superchat, você tem que cadastrar. Você já está usando, né, no usuário da Google que você está cadastrado. Aí tem que cadastrar o cartão de crédito. Então, obrigado, Eliana Cássia. Léo, você está lindo hoje. Obrigado, Eliana. Reforma vai acabar com os privilégios. Paulo Henrique. Claro, Paulo, a reforma vai acabar com os privilégios. Eu concordo total, até porque aquela pessoa que trabalha lá na zona rural batendo enxada do dia inteiro, ela tem muito privilégio, né? Assim, nós temos 42% das famílias brasileiras que ganham menos de R$2.000 por mês. Nós realmente temos muitos privilegiados no Brasil, viu, Paulo Henrique? Muito legal, o que você falou aí é tudo a ver. Nós vivemos uma situação em que a reforma começa a prejudicar pessoas que ganham salário mínimo, que são as pessoas que não conseguiram acumular riqueza. A gente vai ter, obviamente, um alto nível de suicídio por causa das pessoas dessa reforma, por causa dessa reforma da Previdência, e ela vai realmente acabar com os privilégios. Ganhar uma aposentadoria de um salário mínimo depois que você contribuiu a vida inteira realmente é um grande privilégio. É um grande privilégio. Olha, deve ser a mesma coisa que ter auxílio moradia com assim, você ter um imóvel na cidade, receber auxílio moradia e usar para comer gente. Deve ser um super privilégio, realmente. E olha, o Paulo Henrique, eu tô te falando porque eu acho que não é privilégio não, que eu não tenho direito de aposentadoria não, que eu não pago. Então, não tenho contribuição, eu não estou nessa turma que vai sofrer com a reforma da Previdência, porque eu não ia aposentar de qualquer maneira, nem sei se vou chegar na idade de aposentar, mas pode ter certeza, menino, olha, agricultor, então, o bicho que tem privilégio, esse sim tem privilégio. Quem ganha salário mínimo, então, aposentar com salário mínimo é um puta de um privilégio, é um super privilégio. Deve ser a mesma coisa de criticar o governo anterior por causa do cartão corporativo e gastar 16% a mais no primeiro mês. Perfeito. Super privilégio. Vamos acabar com os privilégios. Vamos pegar o cara que ganha salário mínimo, vamos fazer esse cara suicidar porque ele está ganhando demais. Assim a gente combate privilégio. Muito inteligente. É por isso mesmo que a reforma da Previdência tem que ser aprovada, porque tem muito Paulo Henrique no Brasil. Assim... Eu acho que é injusto a reforma da Previdência não ser aprovada se a maioria do povo brasileiro quer a reforma da Previdência, né? Você tem Paulos Henriques aí que tem certeza que eles vão ter um dinheiro para ganhar, para juntar até o resto da vida. Interessante. Hoje eu estava vendo o Facebook de uns primos de Contagem. Era tudo Bolsonaro. Tudo Bolsonaro. Tem uma prima minha de Contagem que ficava defendendo no Facebook o Bolsonaro, assim, desesperadamente, com unhas e dentes, aquela coisa sanguinária, defendendo o Bolsonaro com muita luta. E eles todos são pobres, obviamente, pessoas que vão depender demais de uma aposentadoria. E assim, conheço mais ou menos a prima, o marido da prima, conheço a filha da prima, o marido da filha da prima. Tudo gente que está contribuindo aí com o INSS, pessoas que sonhavam em aposentar, pessoas muito mais responsáveis do que eu. Enquanto eu estava lá naquela loucura, não pagava INSS, não pagava nada, eles estavam lá, ó, pagando direitinho o INSS e metendo o pau no PT. Pagava o INSS, metia o pau no PT. Agora está tudo lá escrevendo coisa de religião na internet. Agora estão pregando a palavra. Todos pararam de apoiar o Bolsonaro. Agora estão pregando a palavra. Gente, parem de falar nisso. Vamos falar de política. Vamos falar de Deus. Filho. Entrega para Deus mesmo, porque agora tá difícil, viu? Sabe aquele sacrifício seus de todo mês ficar lá pagando INSS? Pois é. Faz sinal de arminha que melhora. Né? Arminha em nome de Jesus que melhora. Foi otário, foi idiota, né? Não era importante tirar o PT, tiraram. Agora também vão tirar, só seu direito de aposentar. Cláudia Silva, e é privilégio. Marido da prima é músico, deve pagar o INPS lá, o INSS, o carnezão lá como salário mínimo. Vai ter privilégio de aposentar, mas não, né? Porque tem que combater os privilégios. Oi, Léo, quais são as razões e consequências de um impeachment e a cassação da chapa? O que os diferencia? Não acabo de entender bem. Interessante essa pergunta, muito interessante. Olha, hoje existem duas formas do Bolsonaro rodar.
3 formas do Bolsonaro rodar, lógico. Uma forma é aquela que eu acredito que possa acontecer, eu acho que isso é possível. As elites vão chegar perto do Bolsonaro e vão falar com o Bolsonaro assim: olha, Bolsonaro, você vai renunciar e sair com honra, ou a gente vai te caçar e ainda expor todos os seus podres. Então pode ter uma negociação. O Bolsonaro renuncia para que, após a renúncia, casos como Queiroz não sejam levados para frente. Então, é possível que o Bolsonaro renuncie. A outra possibilidade do Bolsonaro cair é pelo impeachment, que é o que aconteceu com a Dilma, aquele processo em que a Câmara vai admitir o processo, depois o Senado vai julgar o Bolsonaro. Já tem várias possibilidades já para processo de impeachment, então se o Congresso quiser, já tem motivo para caçar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro cair por causa de um processo de impeachment, o Mourão assume, porque o Mourão é vice do Bolsonaro. Agora, existe uma possibilidade, e a justiça brasileira tem essa carta nas mangas, que o processo eleitoral foi fraudado pelas fake news, pelo impulsionamento de WhatsApp, pelo uso de igrejas. Tudo isso é proibido pelo direito eleitoral brasileiro. Por que que eles não caçaram a chapa? Porque se caçassem a chapa, obviamente o PT ia ganhar. Se anulassem a chapa do Bolsonaro, o PT ia ganhar. Então eles relevaram porque para eles era melhor garantir que o PT não voltasse ao poder. Afinal de contas, o Poder Judiciário perseguiu o PT com unhas e dentes. Era melhor deixar o Bolsonaro com todos os crimes eleitorais assumido que a possibilidade do PT vencer. Mas se existe essa possibilidade. Eu não acredito muito que nesse momento eles deixem a chapa cair, não. Não acredito muito nisso, não. Eu acho que vai ser processo de impeachment. Que se a chapa cair, a gente tem novas eleições. Esse aqui é o detalhe. Se a chapa cai, novas eleições. Novas eleições nos dias de hoje é uma coisa, claro que imprevisível, mas a possibilidade da direita ganhar, depois dessa insistência sobre a reforma da Previdência, é muito pequena. Eles estão tentando aprovar a reforma da Previdência agora, exatamente para ter um respiro, que o brasileiro esquece muito rápido, para daqui 4 anos o povo já ter esquecido da reforma da Previdência. Por isso que estão correndo com a reforma da Previdência. Nesse momento agora, se a chapa cai, acabou. A esquerda está no poder de novo. Então eu acho que a chapa não vai cair. Eu acho que o que vai rolar é essa questão aí do impeachment contra o Bolsonaro, uma tentativa dele renunciar. Deixa eu agradecer Claudete Lande. Pede para esse pessoal ouvir o Eduardo Moreira, quem sabe entendem alguma coisa. Claudete, não adianta, não adianta. O bolsominion, ele tem uma capa emocional na frente dele que ele fica desesperado, ele não quer ouvir a verdade. Eu vou te mostrar aqui, ó, olha só esse rapaz aqui. Nós estamos falando sobre o nosso direito de aposentar, sobre as coisas que nós vamos perder. Aí vem esse João Bosco e escreve: a pensão que Marisa deixou foi de uns 20 mil reais. Ela roubou aonde, Léo? Vocês entenderam o que é a cabeça do cara? Nós estamos falando que a reforma da Previdência é uma coisa que vai prejudicar os brasileiros. Nós estamos falando que é uma coisa que não representa nossos interesses. Nós estamos falando que o Brasil está afundando. E a preocupação do cara é perturbar a live. A pensão que Marisa deixou foi de uns 20 mil reais. Ela roubou aonde, hein, Léo? O que me interessa isso? Não roubou de mim. Quero nem saber. Isso é problema dela. Não sou advogado dela. Não sou advogado do PT, nem advogado do Lula. Eu estou procurando o que tem de melhor para mim. E automaticamente sugiro para as pessoas que procurem o mesmo. Eu acho que o governo Lula foi o melhor governo que o Brasil teve. Ah, mas a Marisa aposentou com 20 mil reais. Isso é bobo, rapaz. 20 mil reais é um dos depósitos que acontecem todos os meses nas contas de pessoas como os Queirozes aí, para a família do seu presidente. Deixa de ser otário. Não quero nem saber disso, não. Então é aí que eu te falo. O que acontece? O João Bosco, ele representa muito bem o pensamento do bolsominion. Enquanto algumas pessoas indicam, olha, pede para as pessoas, para o bolsominion ouvir o Eduardo Moreira para ver se entende o que está acontecendo. Eu falo com vocês que não adianta. Eles vão falar que é conspiração, vão falar que você é idiota. Eu fiz um vídeo, na primeira, quando o Temer cogitou a possibilidade da reforma da Previdência, eu falei sobre o que tinha por detrás da reforma da Previdência. E eu já fiz 2 vídeos até bem assim explicativos a respeito disso, vou mostrar para vocês hoje.
E mesmo assim, o que as pessoas querem saber é o seguinte: se eu for contra a reforma da Previdência, eles vão me chamar de petista, então eu sou a favor. Aí tá aqui o Rodrigo Ramos Nicolau. Impeachment? Otário. Tudo que você está falando vai cair por terra, cara. O que eu tô falando que vai cair por terra? Absolutamente tudo que eu tenho falado tem se manifestado aí como óbvio, né? O entreguismo para os Estados Unidos, o Brasil tendo sua indústria destruída e voltando para a condição de rural, tudo isso está acontecendo. E quem que está perdendo? Você. Ah, mas o Lula está preso. Mas você está perdendo, né, babaca? Então, enfim, é essa a realidade que a gente está vivendo. É lógico, gente, que ideal seria caçar a chapa. Seria ideal que caçassem a chapa. Mas eu não acredito que caçariam a chapa porque nós precisamos admitir que tem muitas pessoas esclarecidas e orientadas no Brasil, mas o fanatismo religioso cresceu demais e nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas estúpidas que seguem o que o pastor fala sem pensar se é verdade ou mentira. Os bolsominions ainda não entenderam que a gente está a favor do país e não do PT. É o Iranildo Costa. Mas aí que tá, Iranildo. Olha, as pessoas com a menor capacidade intelectual, coincidentemente os bolsominions, eles foram programados da seguinte forma: qualquer coisa que você fizer contra o Bolsonaro, você está sendo petista. Então chega ao ponto dos caras defenderem Bolsonaro até em coisas estúpidas. Eu comentei outro dia aqui o caso do cara que me desafiou para o debate, o Félix. Eu fui ver a timeline do Félix, o Félix estava lá defendendo o Bolsonaro no caso lá dos rodeios e da tourada e tal. Sacrifício de animais, alguns estavam criticando o sacrifício de animais, aí todos os eleitores do Bolsonaro entraram para defender a tourada. Mas o que os caras ganham com isso? Os caras não ganham absolutamente nada defendendo tourada. Estão defendendo simplesmente porque o Bolsonaro defendeu, Se o Lula defender uma coisa que eu não gosto, eu não vou defender ele, não. Vou fazer de conta que ele nem falou aquilo. Mas o eleitor do Bolsonaro, ele pensa assim: se eu não defender o que o Bolsonaro está defendendo, eu sou petista. Ah, mas o Bolsonaro está defendendo o fim do seu direito de aposentar. Não, mas eu preciso defender o Bolsonaro, senão os outros vão falar que eu sou petista. Assim funciona a cabeça dos imbecis alienados. Muito obrigado, Cláudia Silva. Obrigado, Léo. Sendo impeachment antes de 2 anos, não seriam novas eleições? O que eu ouvi dizer e li em algum lado. Não é verdade? Não. Essa questão de 2 anos é diferente. Caindo o presidente, assume o vice. Caindo o vice, em 3 meses, o presidente da Câmara vai governar, mas em 3 meses precisa chamar novas eleições. Aí 2 anos entra na seguinte maneira: se for nos 2 primeiros anos, caiu o presidente, depois caiu o vice, nos 2 primeiros anos, eleições diretas. Se for nos 2 últimos anos, caiu o vice, eleição indireta pela Câmara e pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Então vamos imaginar que o Temer tivesse caído ano passado, no início do ano passado. O Rodrigo Maia ia governar por 3 meses e durante esse período o Rodrigo Maia ia chamar novas eleições. Só que não seriam eleições com o povo votando, seriam eleições com o Congresso Nacional votando. Essa coisa de 2 anos só entra no caso da queda do vice. No caso de cair o presidente por impeachment, se cair porque caçou a chapa, caiu os 2, lógico. Mas caindo o presidente por causa de um impeachment, aí a coisa é diferente, aí entra o vice, né, o vice que assume. Deixa eu... Muito obrigado, Cláudia Silva. Obrigado. Pausando aqui porque está rodando aqui. Eduardo Ramos, vai ter aula ou o Bolsonaro? Deixa eu colocar aqui os comentários do canal do Estopa para rodar. Bolsominions são todos otários. O eleitor do Bolsonaro, ele divide-se, obviamente, no cara que está perdido, não sabe o que está acontecendo, e no Bolsominion. O Bolsominion, que é aquele cara que defende o Bolsonaro, indiferente de qualquer coisa, e defende o Bolsonaro principalmente porque o Bolsonaro tem esse posicionamento esdrúxulo, ele é um otário, ele é um retardado. Para mim é um retardado. Então, eu acho assim, depende muito de qual nível de bolsominion que a gente está falando. Se é o Bolsonaro, se é o bolsominion que defende o Bolsonaro indiferente de qualquer coisa, esse cara é um estúpido. Esse cara é, obviamente, um otário.
E o Dick Boladão fala que o Brasil está sem presidente. De certa forma, a gente pode até dizer que o Brasil está sem presidente, mas o Brasil não está sem presidente. O Brasil está sendo governado por uma elite através de um cara que foi eleito presidente, né? O Bolsonaro não governa absolutamente nada. O Bolsonaro só obedece ordens. E toda vez que o Bolsonaro fala da própria cabeça dele, ele só faz merda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu comentei com vocês que eu fiz um vídeo curto a respeito da reforma da Previdência, né? E a Tatiana fala, para essa raça de gente ruim e mau caráter, quanto pior, melhor. Exatamente. O que essas pessoas... O que as pessoas ruins querem é um cara extremamente manipulável, não é um estúpido. Vamos pensar assim, o que o Bolsonaro representa é tudo que a elite gosta, é tudo que a elite quer, que é exatamente uma pessoa que não tem nem noção. Quando ele é comandado e pronto. Eu estava falando com vocês a respeito de que eu trabalho, né, contra essa possível reforma da Previdência e trago teorias sobre a reforma da Previdência há um certo tempo. Eu tenho esse vídeo aqui, que ele é do dia 13/1, mas eu tenho um vídeo de 2 anos atrás. Eu gostaria que vocês percebessem as teorias por detrás desse vídeo, porque eu acho muito importante, né, esse tipo de consciência. E eu volto, um vídeo de alguns minutinhos, eu estou esperando aqui o vídeo rodar e volto daqui a pouco para discutir com vocês. Seja lá qual for a sua opinião a respeito da reforma da Previdência, seja lá qual for o partido que você apoia ou a corrente ideológica que você apoia, eu queria te chamar para algumas reflexões. Isso porque a tendência natural hoje é de pessoas que são a favor do Bolsonaro ficarem a favor da reforma da Previdência por questão de ter que apoiar o Bolsonaro. Já as pessoas que são contra o Bolsonaro criticam a reforma da Previdência porque se veem na obrigação de criticar tudo que o Bolsonaro está apoiando. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o próprio Bolsonaro se posicionou contra a reforma da Previdência no momento anterior à posse. Isso porque ele percebeu que a reforma da Previdência está um pouco pesada para a sociedade brasileira. Acontece que após o posicionamento do Bolsonaro, coisas estranhas aconteceram na sociedade. Vocês já pararam para pensar que o caso Queiroz pode ter vindo à tona exatamente para dar para o Bolsonaro um pouco de medo de se opor à reforma da Previdência? Esse é um ponto de reflexão, claro, um pouco conspiratório, mas pensem dessa forma. Agora, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte. A reforma da Previdência, ela é justificada com a ideia de que a população brasileira está vivendo muito mais do que vivia antes e que agora é possível a população trabalhar até mais tarde um pouco. Uma reflexão. Será que nós podemos fazer uma reforma da Previdência agora, em 2019, usando os dados anteriores a essa nova crise financeira, crise política e crise econômica? Isso porque, pessoal, se a gente pega os dados de expectativa de vida antes dessa crise, obviamente são dados que não mais se sustentam. O Brasil está bem mais pobre do que estava em 2014. Agora vamos pensar que você é um liberal e você realmente acredita que esse sistema de previdência ele vai tornar-se cada vez mais deficitário e que pode chegar num ponto em que a Previdência não vai se sustentar mais. Aquele argumento da direita de que daqui uns dias os jovens terão que trabalhar para sustentar os mais velhos, como se os jovens não fossem ficar mais velhos. Mas vamos pensar o seguinte, vocês já pararam para imaginar que no momento em que você retira a possibilidade das pessoas aposentarem mais cedo, você pode retirar também a possibilidade das pessoas aposentarem no momento que elas não têm mais condições de trabalhar? Isso pode ser um problema até para o capitalismo e para o liberalismo. Pensem o seguinte, hoje nós temos uma situação em que os brasileiros se aposentam e assim que se aposentam, a maioria deles vai viver em médicos e farmácias, ou seja, eles realmente já não estão mais na idade de trabalhar. Imagina que a gente vai prolongar a idade de aposentadoria, que essas pessoas realmente não morram antes de se aposentar, mas também elas fiquem
incapazes de desempenhar o trabalho de antes. Então elas vão se tornar desempregados. Elas vão começar a ocupar, obviamente, as ruas, vão começar a incomodar a população economicamente ativa. Vou te chamar a atenção para um outro ponto que às vezes você não tenha pensado. Hoje a gente tem um problema muito grande, que é o alto nível de desemprego. Nesse alto nível de desemprego, quanto mais pessoas potencialmente trabalhadoras, ou seja, pessoas ativas para o trabalho, maior é a competição. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nessa atual conjuntura econômica e tecnológica, em que a gente vai adotando cada vez mais máquinas, a tendência natural é que o ser humano deveria arrumar formas das pessoas pararem de trabalhar mais cedo, isso porque as máquinas estão substituindo o ser humano. Se as pessoas não pararem de trabalhar mais cedo, vai ficar cada vez mais difícil para arrumar emprego para todo mundo. Então hoje tem uma máquina que faz o serviço de 100 pessoas antigamente. Esse cara que vai ficar alguns anos a mais no mercado de trabalho, ele vai competir com os jovens que estão entrando agora. Então imagine você que porque uma pessoa vai ficar, vamos imaginar, 5 anos a mais trabalhando, ela vai ocupar 5 anos de uma vaga que poderia estar com o jovem. E vamos lembrar, a gente está indo numa direção em que fica cada vez mais difícil ter empregos para todo mundo, porque a gente está indo para uma direção em que quase tudo está sendo mecanizado. As atividades, a maioria das atividades estão sendo realizadas por máquinas. E a tendência natural é que as pessoas mais experientes fiquem trabalhando nessas máquinas. Então, se forem os aposentados, né, se forem os velhinhos que têm condições de trabalhar naquelas máquinas, eles vão tomar o emprego dos jovens. Agora, se forem os velhinhos que não se adaptaram, eles vão para as ruas ocupar os passeios públicos porque eles não vão ter de onde tirar o próprio sustento. Essa situação, gente, ela é uma situação economicamente insustentável. Pensem na seguinte coisa, imaginem vocês que hoje grande parte do comércio é sustentado exatamente por causa da aposentadoria dessas pessoas. O que eu quero dizer é que hoje muitos velhos que não têm mais condição de trabalhar, eles compram em farmácias e farmácias geram emprego, eles compram em supermercados e supermercados geram emprego. O que a gente está propondo para o futuro é uma condição em que esses velhos podem não ter mais condições de trabalhar, mas no lugar deles estarem redistribuindo, girando dinheiro e comprando e gerando empregos, eles podem estar economicamente inativos. Aí vem uma bomba que as pessoas nesse momento não conseguem pensar, mas é uma tendência natural para o futuro. Imaginem vocês que a reforma da Previdência, nesse momento, ela comece a gerar esses prejuízos que eu estou falando. Então, aos poucos, o Brasil vai começando a colocar velhinhos na rua sem condições de trabalho, porque o mercado vai simplesmente despedindo esses velhinhos, porque eles já não têm mais condição de desempenhar o papel deles, mas em compensação eles não estão na idade de aposentadoria. Esses velhinhos deixam de comprar no comércio, deixam de comprar no mercado em geral e, em contrapartida, eles começam a ocupar as ruas e atrapalharem quem está na idade produtiva, ou seja, quem está empregado. Esse problema, que antes poderia ser resolvido por um pote autônomo, que é o seguro social, a previdência, ele vai ter que ser resolvido pelo governo. Vai ter que ser socorrido pelo governo da mesma forma, porque senão o país entra em colapso. Imaginem vocês que, olha, vamos imaginar que daqui a 10 anos nós temos uma situação em que a reforma da Previdência causou um dano drástico no país. O que acontece? Além de revogar a reforma da Previdência ou reformar a Previdência para evitar esse tipo de problema, o governo vai ter que, com o dinheiro do governo, socorrer essas pessoas que estão em dificuldade. Agora, por que eu falo com o dinheiro do governo e não com o dinheiro da Previdência? Porque a Previdência, gente, ela é um dinheiro autônomo. E a intenção da reforma da Previdência é exatamente acabar com a obrigatoriedade de depósito desse dinheiro autônomo. Imaginem que o dinheiro normal do Estado é aquele que vem de impostos e tributos. Então aí tem o dinheiro do Estado, que é utilizado para encher as malas do Gedel, que é utilizado para passar de um lado para o outro com malas do Temer para o silêncio do Cunha. Esse é o dinheiro da arrecadação de impostos, esse é o dinheiro da arrecadação de tributos, é o dinheiro do Estado. Já a Previdência é como se fosse um banco onde todo mundo vai colocando o dinheiro e as pessoas que vão precisando vão tirando. Tem determinadas situações, como aposentadoria, como acidente, que as pessoas podem tirar o dinheiro desse pote, as pessoas tiram o dinheiro desse pote. Se você tira a possibilidade das pessoas aposentarem a partir desse dinheiro da Previdência, na hora que o Brasil entrar em caos, essas pessoas vão ter que ser socorridas como?
com o dinheiro normal do Estado, dos tributos e dos impostos. E qual que é a diferença básica? A diferença está em o que acontece depois disso. Imaginem que hoje nós temos um sistema previdenciário em que as empresas são obrigadas a contribuir com esse pote. As empresas estão trabalhando para destruir esse sistema previdenciário exatamente para que no primeiro momento ele torne-se desagradável e indesejável. Pensem o seguinte, qual que é o primeiro passo da reforma da Previdência? Faz a reforma e cria na cabeça do brasileiro a expectativa de que o brasileiro não vai aposentar em vida. Não pensem vocês que essa expectativa é mal-vinda. Não. Eles querem exatamente criar essa expectativa. No primeiro momento, cria essa expectativa. No segundo momento, as pessoas todas vão fazer previdência privada. Aí os bancos começam a guardar esse dinheiro que antes era guardado pelo Seguro Social. No terceiro momento, como a previdência do Estado já não agrada a população, vem a nova reforma da Previdência, que é uma reforma da Previdência no sentido de tornar facultativa a Previdência. Então, no primeiro momento, eles fazem uma reforma para a Previdência tornar-se indesejável. Só vai aposentar depois da morte. No segundo momento, eles fazem uma reforma para realmente tirar a obrigatoriedade. E aí essas empresas que hoje têm que pagar a Previdência, elas deixam de pagar. As pessoas podem decidir se elas vão pagar a Previdência do Estado, se elas vão pagar a Previdência privada. E aí, nesse momento, a Previdência do Estado realmente acaba. E quando eu falo do Estado, eu não falo nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem de presidente nenhum. Eu falo a Previdência nossa. Quando a Previdência nossa acabar, a sociedade vai estar toda nas mãos dos bancos que vão gerir as previdências privadas. Aí vocês imaginam a quebra de um banco. Não pensem que isso é impossível. Em 2008, vários bancos quebraram. A pergunta básica que a gente tem que fazer nesse momento é o seguinte: se você ficou 30 anos da sua vida fazendo uma previdência privada no Lehman Brothers dos Estados Unidos e esse banco quebrou, você vai cobrar a previdência privada de quem? Esse é o primeiro ponto. Agora eu entro no segundo ponto. Se o Brasil entrou num esquema aí de previdência privada, aboliu a previdência pública, e um banco brasileiro grande, vamos pensar, Bradesco ou Itaú, que tem a previdência de várias pessoas, quebra e não vai pagar a previdência, quem vai pagar essa conta? Ou seja, nos dias de hoje existe uma conversa de que a previdência está deficitária e a gente tem que destruir a previdência pública porque ela está deficitária. É uma balela e já foi provado isso. Nos dias de amanhã, se um banco quebra ou faz qualquer fraude para sumir com o dinheiro, o Estado vai ter que socorrer as pessoas que pagavam a Previdência. Ou seja, nós estamos hoje criando uma situação para justificar o dinheiro do brasileiro deixar de ir para a Previdência pública para ir para a Previdência privada. Mas no futuro, a gente pode ter um evento em que o público vai ter que socorrer a Previdência privada porque os bancos quebraram. Ah, não, os bancos não quebram. Lembro, em 2008, vários bancos quebraram, inclusive o gigante Lehman Brothers, o que mostra que a previdência privada não é tão segura assim. E agora, só para finalizar, eu vou contar para vocês um drama que os professores estavam passando lá na Inglaterra no ano passado. E eu falo isso porque no ano passado eu ainda era estudante da Inglaterra e eu recebi um e-mail dos professores falando que entrariam em greve. Não era por causa da instituição que não estava pagando. É porque lá na Inglaterra, essa prática de previdência privada pegou. As pessoas na Inglaterra realmente querem fazer previdência privada porque é isso que sobrou. Só que as previdências estão trocando as regras do jogo com o andar da carruagem. Então, lá na Inglaterra, se um professor fazia um plano de previdência no início da carreira, com a expectativa de ganhar, por exemplo, o salário integral dele após a aposentadoria, as empresas de previdência, ou seja, os bancos, agora estão mudando. Agora a previdência vai ser de acordo com o mercado. O que significa que se o banco na Inglaterra for mal no mercado, ou seja, se na Inglaterra um banco quebrar, todo mundo que tem previdência com aquele banco perde e pronto. Ah, não entra na justiça, não, eles estão mudando as regras. Então, se as ações daquele banco caírem para metade, a previdência daquelas pessoas que fizeram previdência privada cairá pela metade. Eu estou contando essa história para mostrar para vocês que não existe aquela balela de que porque está num banco privado é mais seguro que no banco público. E no final da fritada dos ovos, vamos cair na real, né, gente? Quando a gente pensa no Estado, nós pensamos em todos nós juntos. É muito mais fácil acreditar que todos nós juntos teremos condições de custear a previdência de um por um que for aposentando do que um banco privado. E mais, se no final das contas o capitalismo quebrar,
quem tem condições de emitir moeda no final da fritada dos ovos, ainda que tenha um efeito inflacionário, é o Estado. Então, o Estado sempre vai poder pagar a previdência para as pessoas. O banco vai depender dele ter quebrado ou não. Então, muito obrigado quem teve paciência de escutar até aqui. Eu queria lembrar você que o canal Leonardo Estupa no YouTube parou de notificar as pessoas. Pessoal, enfim, eu rodei para vocês porque eu tenho feito vídeos teóricos sobre a Previdência há uns 2 anos. Tem um outro vídeo mais antigo que, para não interromper de novo a live, eu vou deixar para rodar no momento da reprise, que é o primeiro vídeo que eu fiz a respeito da reforma da Previdência, e esse vídeo está fazendo 2 anos exatamente agora, porque ele é de 14/3/2017. Eu estava vendo aqui agora. Já baixei para rodar no final da live. E eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós estamos realmente perdidos. Olha, comentário que foi guardado aqui durante o momento que a coisa estava rodando. Prestem atenção nesse rapazinho aqui, ó. Gabriel Rojas, viva a reforma da Previdência. Vai salvar o Brasil do caos financeiro e trazer prosperidade. Então, vamos ver mais uma vez a mensagem do rapaz. Gabriel Rojas, viva a reforma da Previdência. Vai salvar o Brasil do caos financeiro e trazer prosperidade. Agora, olhem aqui o Gabriel Rojas. Provavelmente 16 anos de idade, é o que aparenta pela foto. Obviamente, então, eu tava, agora que eu prestei atenção aqui, que eu não estava mostrando, então, deixa eu fazer todo o processo aqui novamente. Então, vem cá. Então, olhem este comentário desse rapaz, que eu vi que chegou aqui no momento em que o vídeo estava rodando. É o Gabriel Rojas, o último comentário aí na telinha. Ele fala, viva a reforma da Previdência, vai salvar o Brasil do caos financeiro e trazer prosperidade. Então vamos ler mais uma vez o comentário do Gabriel Rojas. Viva a reforma da Previdência, vai salvar o Brasil do caos financeiro e trazer prosperidade. Agora olhem aqui quem é o Gabriel Rojas. Obviamente não tem 16 anos de idade, pela foto a gente consegue ver isso. Com certeza é um jovem que vive num apartamento de classe média. E vejam, as pessoas que estão fazendo militância pela reforma da Previdência são pessoas que nunca trabalharam na vida, pessoas que nunca tiveram dificuldades. Isso é muito importante a gente observar, porque agora eu vou ensinar para vocês uma coisa aqui, ó. Vocês vão escrever no Google, pirâmide IR. Deixa eu colocar imposto de renda. Então vejam bem, enquanto a gente tem esse rapazinho falando que, qual que é o ponto de vista dele? O ponto de vista dele é que a reforma da Previdência vai trazer prosperidade para o Brasil. Ele não está nem aí para a reforma da Previdência. E eu trago para vocês esse outro dado aqui, ó. 46% das famílias brasileiras ganham até R$ 1.356. Olha, pessoal, 66% das famílias brasileiras, 66%, bem mais que a metade das famílias brasileiras ganham até R$ 2.034. Olha, gente, é muita covardia falar que a reforma vai cortar privilégios. Nós vivemos num país extremamente pobre e existe um perigo muito grande, mas muito grande mesmo, que nesse país extremamente pobre, a palavra de um Gabriel Rojas tenha mais valor do que a palavra e a necessidade de pelo menos 66% das famílias brasileiras que ganham de uma forma muito miserável dentro desse Brasil. Então, vamos tomar bastante cuidado com a forma como estamos apoiando coisas bizarras. Jovens que nunca trabalharam estão apoiando a desgraça do Brasil. Olha, você jovem de apartamento
que ganha um presente, uma bicicleta ou sei lá o que custa R$2.000. R$2.000 é a renda mensal de mais de 66% das famílias brasileiras. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo para o Brasil. Vocês, jovens brasileiros que nunca trabalharam e estão apoiando a reforma da Previdência, vocês não têm noção de quantas pessoas vocês estão matando. Eu volto a repetir, quem está apoiando a reforma da Previdência vai ter sangue nas mãos, porque vocês estão trabalhando para matar muitas pessoas no Brasil. Vocês são extremamente covardes. Então pensem nisso. Deixa eu agradecer aqui o Juvenal Goulart, fala: Léo, é incrível como está alimentando o número de pessoas pedindo esmola, aumentando, né, o número de pessoas pedindo esmola nas ruas de São Paulo. Exatamente, isso é uma crítica que eu fiz, a questão de... Olha que legal, Juvenal, você conta isso, e eu contei isso, eu acho que me parece que foi hoje ou ontem, que eu lembrei dessa situação, quando eu cheguei em São Paulo, na Vila Mariana. Eu lembro que a gente saía, a Jennifer e eu, nós saíamos todas as noites quase, para a gente fazer um lanche à noite e tal, ali na rua, aquela principal da Vila Mariana, onde tem aquela igreja, eu acho que é a própria igreja, né, principal da Vila Mariana. E aos poucos nós percebemos que barracas estavam nascendo naquele lugar, até que chegou o momento em que a Jennifer falou que tinha medo de sair à noite. Aí eu percebi, olha, como que essas coisas atrapalham o comércio, né? Porque ela não é a única. Obviamente, muitas pessoas estão deixando de comprar no comércio à noite porque as ruas deixaram de ser ruas e passaram a ser dormitórios de muitos. Mas por que são dormitórios? Porque aquela mesma classe média que tem os comércios na Vila Mariana, ela trabalhou no sentido de acabar com o Brasil. Então, essa classe média que achava que tirando o PT, que derrubando uma presidenta, que desrespeitando votos, eles estariam colocando um governante deles para fazer o que eles queriam no poder, eles estavam, na verdade, desestabilizando o local onde eles têm o comércio deles. É aquela coisa, olha, você fez uma confusão danada dentro da sua casa, agora a sua casa está insuportável, você achou que estava melhorando, que você estava tomando controle, mas você tomou controle de um barco afundando. Então, foi isso que, infelizmente, aconteceu nessa realidade e está assim aumentando praticamente no Brasil inteiro essa questão aí do número de pessoas desempregadas, pessoas que não têm para onde ir nem onde morar. Tatiana, o PT crebou o país, né? Em São Paulo, o João Dória, quando o prefeito impôs, e o Bruno Disney enfiou a goela abaixo a tal reforma. Agora, quem quiser se aposentar integral terá que contribuir 14% e pagar previdência privada por fora, né? Porque o PT quebrou o país. Muito obrigado, Tatiana. Nara Jucá, Léo, essa desinformação do eleitorado jovem do Bozo se dá pelo exemplo que tem dos pais ou a escola falhou feiamente? Eu respondo isso de uma forma triste, porque quem falhou foi a esquerda, em especial aquela esquerda que esteve no poder por todo esse tempo. O PT preocupou demais em fazer poucas propagandas com grandes estrelas, e o PT até hoje é assim, tá, Nara? Infelizmente. O PT, lógico, a gente tem que criticar aquilo que a gente não concorda. O PT trabalha de uma forma que não é compatível com os dias de hoje. O PT quer pegar uma pessoa super conhecida e usar essa pessoa super conhecida para fazer uma propaganda e para essa propaganda chegar em todo mundo, e não chega. Então, esse senso de nacionalismo que poderia ter sido trabalhado pelo PT nas escolas, com pequenos comunicadores, né? Imaginem que se o PT tivesse feito nascer grandes comunicadores aí, através do incentivo aos pequenos comunicadores nacionalistas. Não, o PT sempre pensou assim, não, mexer com isso não, é mais fácil, no lugar de eu colocar, vamos pensar, é mais fácil no lugar de eu colocar R$1.000 para 1.000 comunicadores brasileiros desenvolverem um trabalho, é melhor colocar R$1 milhão para um artista da Globo. Então ele andou de uma forma um pouco errada, porque ele poderia ter trabalhado mais o nacionalismo, mais a consciência de que nós não somos estadunidenses, nós somos brasileiros, essa consciência de que lá fora somos lixo. A China faz isso. A China e a Rússia conscientizam seu próprio povo que os Estados Unidos não amam eles. Os Estados Unidos querem só tomar
o patrimônio. O Brasil não fez isso. Então, nós temos uma sociedade extremamente alienada. E uma coisa também, a sociedade fez vista grossa para o crescimento das igrejas fanatizadoras. Então, a gente tinha que ter tido uma política de educação para evitar essas igrejas fanatizadoras. A gente tinha que ter tido um trabalho mais, digamos que, intenso de esclarecimento das pessoas que Malafaia não é o caminho, que Marco Feliciano, Magno Malta, essas igrejas aí são picaretagem. A gente não soube fazer isso. Olha, se você chega com fanatismo, e olha, eu trabalhei na Inglaterra com muitos ingleses, se você chega com fanatismo religioso, você chega falando de religião para eles, eles caem na gargalhada, que obviamente não é isso que eu gostaria que acontecesse, né? Mas muitos acreditam em Deus, mas na hora que começa a falar de igreja, eles caem na gargalhada, porque lá eles tiveram uma educação no sentido de criar na cabeça deles de que Deus é uma coisa, igreja é outra. O Brasil poderia ter desenvolvido isso, mas o Brasil foi deixando isso de lado. O PT deixou grandes igrejas crescerem através do estelionato. Nenhuma instituição brasileira trabalhou contra o estelionato dentro das igrejas. Nenhuma instituição brasileira teve coragem de prender pastor estelionatário. Nunca aconteceu isso. A gente vê o PROCON lutando contra empresas, mas a gente nunca viu o PROCON tomando de volta uma geladeira que foi praticamente roubada do fiel. Tem a história que eu contei para vocês outro dia, de que um pastor falou com a senhora viúva, que tinha acabado de perder o marido, que Deus mandou avisar para ela vender o apartamento dela e passar em nome dele, mas para ela não contar para ninguém não, porque isso é um segredo entre ele, ela e Jesus. Se ela contasse para qualquer pessoa, tinha deixado de ser segredo, ela perdia a bênção. Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo no Brasil e a esquerda foi relevando. Esse relevar da esquerda talvez seja o maior problema, o que permitiu nascer o massa de manobra, que permitiu nascer o imbecilizado. Uma coisa que aconteceu no Brasil também, que a gente precisa entender como que foi acontecer isso. A ciência foi ridicularizada. Antigamente, existia aquela ideia de que, olha, a pessoa estudou, a pessoa sabe. A expectativa que se tem hoje é o contrário. Olha, já que eu não estudei, eu vou ridicularizar quem sabe. É o contrário. Você pensa, mas peraí. Você está querendo me dizer que um cara que nunca estudou absolutamente nada vai falar com o doutor em física que a Terra é plana. E se o doutor em física temar, ele vai rir da cara do doutor em física? É assim que está funcionando hoje. Um moleque de 14 anos ensina economia para um pós-doutor em economia com seus 60 anos de idade, 40 anos de experiência na vida pública. E se o doutor em economia virar para esse moleque de 14 anos e falar que ele está errado, o moleque vai rir até aqui e falar assim, você é comunista, eu vou te refutar. E tá assim. Então, assim, o que deu errado? O que falhou feiamente? O que falhou feiamente é a cultura que foi injetada no Brasil, essa cultura de egoísmo, de prepotência. É essa cultura que falhou feiamente. O brasileiro está falhando. O brasileiro está falhando nesse sentido. Deixa eu agradecer aqui também as contribuições de Luiz Otávio 0000 e de Rina Lavoisiere. Deve ser uma derivação de Lavoisier, eu estava falando de ciência aqui agora, e deve ser Lavoisier, né? Não sei qual a pronúncia não, mas deve ser alguma coisa assim. Lu Shrum, parabéns pelos 165 mil, Léo. Fico sempre muito admirada com as suas ideias e conclusões sobre diversos temas. Concluo que, além do seu esforço em estudar, há algo mais aí. Você certamente recebeu um talento divino e está sabendo muito bem multiplicá-lo. Muito obrigado, Lu Shrum, pelas palavras. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado pelo carinho. Eu agradeço muito vocês, pessoal, por me darem essa honra da companhia de vocês aqui todas as noites. Quem puder, por favor, aí, compartilhar para a gente aumentar o alcance. Hoje eu nem sei se eu falei sobre isso, né? Sobre a importância de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Eu vi que a transmissão no Facebook de Uma Resistente caiu. Eu não sei porquê, mas caiu. Mas continua transmitindo pela página Leonardo Estopa. Muito obrigado às pessoas que estão
acompanhando aí pelo Facebook. Molusco está pedindo aqui, Silas Malafaia 2022. Dá na mesma, não há como piorar, não, o Molusco. Né? A gente já está com o Silas Malafaia governando, porque o Silas Malafaia tipo assim, tudo mesmo lixo, sabe? A mesma porcaria. Deixa eu trazer aqui, então, o comentário de Lushroom, que eu acho que não tinha colocado na tela aquela hora. Então, muito obrigado pela contribuição, Lushroom. Muito obrigado pelas participações, todos, muito obrigado mesmo pela ajuda de vocês. E o Juvenal Goulart, Léo, é incrível como está aumentando o número de pessoas pedindo esmola nas ruas, que é aquele que eu li anteriormente. João Fernando Kremer da Cruz, antigamente os patrões pagavam o tempo todo INSS sob um salário e só nos últimos 5 anos pagavam sob 10 salários para se aposentar. Esse é o perfil do eleitor do Coiso. Olha, gente, isso é um perfil do ser humano, tá, João Fernando Kremer? Todo ser humano vai tentar se aproveitar do sistema, porque o sistema faz uma proposta. O sistema faz uma proposta, que é assim, olha, a proposta que o sistema faz para você é essa, as regras do jogo são essas. E a partir daí, as pessoas vão se adequando às regras do jogo, para as pessoas que têm acesso à informação, para se beneficiar dessas regras do jogo. Eu, particularmente, eu não estou nem aí para essa questão de aposentar, porque eu sou irresponsável, não pago INSS. Hoje eu vejo que eu fiz a melhor coisa do mundo, né? Porque quem pagou deve estar bem puto. E hoje eu fico vendo, igual eu comentei com vocês no início, né? Eu estou vendo lá a turma dos primos de Contagem, todos eles pagavam, eu lembro que eles pagavam prima, marido, filha da prima, marido da filha da prima, tudo pagando bonitinho. E agora estão lá desesperados, nem tocam no assunto do Bolsonaro, agora só falam de Jesus. Só compartilham coisa de Jesus. É claro, porque viram que fizeram merda, né? Então, Léo, me fale da reunião da Fiesp com o Mourão, Lula livre já. Antônio, eu tenho uma expectativa de que o Mourão tá sendo sabatinado, né, pela Fiesp, para a Fiesp decidir se vai apoiar o golpe para colocar o Mourão no poder. Que é a Fiesp que apoiou, obviamente, o golpe para tirar a Dilma. Então, Eduardo Fresen, Lula analfabeto e te iludiam vocês, Topa. Eduardo, você tá precisando... Deixa eu ver aqui. Olha, eu não sou muito de ficar com essa bobeira, de ficar corrigindo erro das pessoas. Mas o cara começa falando que o Lula é analfabeto. Aí ele escreve Lula com letra minúscula. E depois ele cria uma palavra, te iludial. Você estopa. Pô, se for chamar os outros de analfabeto, pelo menos escreve certo na frase que você está chamando os outros de analfabeto, né? Porque senão você está uma forçação de barra das grandes. Léo, por acaso o presidente Abolso Hitler entende de reforma da Previdência? Abolso Hitler. Abolso Hitler. Adolf Hitler. Abolso Hitler. Tá aqui, ó. Léo, por acaso o presidente Abolso Hitler entende de reforma da Previdência? Pelo que você explicou agora, acho complicado demais para a cachola dele. É lógico, as pessoas não conseguem pensar nos efeitos a longo prazo. Eu fico impressionado como que tem pessoas estúpidas que acreditam naquela história de que o Brasil vai economizar tantos trilhões com a reforma. Lógico que vai economizar, mas também não vai arrecadar. Vai economizar, mas a economia vai cair. Então é mais ou menos assim, olha, vamos pensar o seguinte, falar que o Brasil vai economizar com a reforma da Previdência é a mesma coisa de virar para o padeiro e falar com ele, para de fazer pão, por quê? Você vai economizar 100 mil reais por ano com farinha, mas a merda da farinha que faz o cara ganhar dinheiro fazendo pão. Ele não pode economizar com a farinha. Ele não deve economizar com a farinha. Ele deve exatamente produzir o máximo de pão e dobrar a dívida com a farinha, porque ele está dobrando as vendas. A questão da Previdência é exatamente a mesma coisa. Se o Brasil tiver
o dobro de pessoas recebendo da Previdência, é porque ele teve o dobro de pessoas contribuindo, no mínimo, porque é lógico, muitas pessoas contribuem e acabam morrendo antes da idade de aposentadoria. Então, quando a gente vê um estúpido acreditando que o Brasil vai economizar com a reforma da Previdência, sem considerar que ele vai economizar abrindo mão de uma arrecadação, é muita estupidez, muita. Olha, por que você não para de trabalhar? Você vai economizar tanto com Vale Transporte? Né? Eu vou virar para um cara que trabalha de motorista, né? O cara trabalha com Uber. Eu falo, não, cara, não trabalha com Uber não. Mas por quê? Se você parar de trabalhar, você vai economizar de combustível, mas é o combustível que faz o cara ganhar dinheiro. Então, quando a gente vê aí o Bolsonaro, né? O Bolsonaro sabe que está errado. Ele está com medo do caso Queiroz. Artus Paulo, previdência privada é a melhor jogada. Artus, quando eu falo, a questão da previdência privada é o seguinte, não vou falar que a previdência privada não deva ser adotada, mas ela é suplementar. Você não pode, sob hipótese alguma, usar a previdência privada para substituir a previdência pública, porque a tendência natural do ser humano, né, principalmente no Brasil, a tendência da maioria é não poupar. Então, a previdência é como se fosse uma poupança. E a tendência natural do ser humano é o seguinte, olha, eu não vou poupar, não. Não vou poupar porque no futuro eu vou ter dinheiro. Agora eu vou investir. Aí o cara vai torrando. Eu não tenho dinheiro guardado, nunca poupei, sempre devi banco, contrário. Então, ou seja, quando chega na idade de aposentar, eu não vou ter previdência privada, não vou ter absolutamente nada, vou ficar enchendo o saco dos outros na rua pedindo esmola. Então essa é a grande realidade. Olha, eu não falo isso de agora. Eu prometi para vocês que antes de finalizar, eu ia colocar o meu primeiro vídeo sobre a reforma da Previdência, exatamente porque essa questão de que a Previdência Pública, né, vai resolver o problema, é a melhor coisa, a Previdência Privada vai resolver o problema, e olha, pode ficar tranquilo que as pessoas vão adotar a Previdência Privada. Tem esse vídeo meu de 14/3/2017, eu estou falando de um vídeo que já vai aí para 2 anos, no qual eu já falava essa questão e ainda falo sobre a sujeira escondida debaixo do tapete. Esse vídeo, ele teve uma repercussão legal, só no Facebook ele teve mais de 3 milhões de visualizações, porque ele foi compartilhado em várias páginas. E é um vídeo que mostra que eu estou lutando contra essa imbecilização. Olha, questão da previdência privada, faça se você quiser, mas achar que ao acabar a previdência pública, aquela pessoa pobre vai fazer previdência privada é uma idiotice. Agora, achar que você simplesmente pode virar e falar, não, o problema é do cara. Se ele não fez, o problema é dele. Eu fiz a minha. Não penso dessa forma. O seu comércio vai estar cheio de pessoas em barracas, né? Assim, a rua do seu comércio vai estar lotada de pessoas em barracas e você vai vender menos por isso. Ou seja, é um problema generalizado, é um problema social. A previdência é uma questão social. Nós precisamos manter condições para que o Brasil possa produzir. E condições para que o Brasil possa produzir é rua limpa, pessoas morando em casas em condições adequadas e mais, além de pessoas morando em casa com condições adequadas, acesso à saúde, acesso à educação. Isso faz o país crescer no futuro. Então, vou rodar aqui esse videozinho rápido aqui sobre a Previdência, que é um vídeo de 2 anos exatamente, para que vocês vejam o trabalho que eu fazia há 2 anos atrás e depois eu vou colocar a reprise. Então peço para vocês, por favor, que façam aí o compartilhamento também da reprise. Então vamos lá. Olá pessoal, o assunto desse vídeo é a reforma da Previdência. Esse pessoal que está governando o Brasil agora decidiu que eles têm que fazer uma grande reforma na Previdência porque eles falaram que a população brasileira está ficando muito velha e está difícil de pagar a aposentadoria para toda essa turma. Então eles dizem que porque como a gente tem pouco jovem trabalhando e a quantidade de velhinhos aposentados está só crescendo, eles precisam de cuidar dos cofres públicos, porque senão a gente vai ter cada vez mais um rombo na Previdência. Agora vamos ver se faz sentido.
sentido, né? Porque a gente está falando da mesma turma que desvia bilhões dos cofres públicos. Será que faz sentido a gente imaginar que a mesma turma que vende patrimônio nosso para o internacional, que desvia dinheiro nosso para a Suíça, está preocupada com os cofres públicos e vão tomar uma atitude que vai, digamos que, manchar a carreira política deles para o resto da vida? Na verdade, tem muita coisa debaixo do tapete, então eu vou falar a primeira delas. Digamos que essa reforma da Previdência, ela paga dois grupos que financiaram o grande acordo nacional do Jucá. De um lado, as empresas do capital especulativo que querem trabalhar no Brasil e não querem deixar nada para o brasileiro, e de outro lado, os grandes banqueiros que também financiaram a imprensa brasileira para que eles conseguissem, digamos que, chegar ao final do grande acordo nacional do Jucá. Vamos pensar como isso funciona. A partir do momento em que você pensa, se eu vou aposentar depois da morte, não faz sentido eu pagar o INSS. Se todo mundo começa a pensar assim, o próprio povo vai começar a fazer pressão para parar de pagar o INSS. A partir do momento em que o povo faz pressão e digamos que deputados e senadores aceitam essa ideia e retiram a obrigatoriedade do INSS, essas empresas do capital especulativo que vêm para o Brasil, elas vão conseguir explorar o povo brasileiro e os recursos do Brasil sem deixar absolutamente nada para o Brasil, porque antes elas tinham que contribuir com a Previdência e agora elas vão simplesmente vir para o Brasil, utilizar enquanto faz sentido, mandar o capital para fora depois que começar a dar prejuízo. O que acontece? O povo não fica com nada, porque aquele depósito previdenciário que antes era deixado pelas empresas vai deixar de existir porque o próprio povo vai pedir para aquilo acabar. Ninguém quer aposentar depois da morte. Então como que você pensa? Eu preciso aposentar, então eu vou fazer uma previdência privada. O dinheiro que antes você guardava nos cofres públicos, com a segurança de estar guardado nos cofres públicos, que afinal de contas é o governo que tem o direito de emitir a moeda, agora você vai guardar em um banco privado que você nem sabe se vai existir quando você chegar na idade de aposentar. O dinheiro que antes estava disponível para o Brasil utilizar em obras públicas, para o Brasil utilizar na Previdência e em outras finalidades, agora o Brasil tem que pedir emprestado para os cofres públicos, porque o brasileiro deixou de guardar na Previdência do Brasil para guardar na previdência privada. Então vamos para frente. Agora eu vou falar com vocês sobre os efeitos colaterais dessa medida que a mídia não fala. São coisas que ficam escondidas para acontecer a longo prazo. A primeira delas é a pressão no mercado de trabalho. Você já parou para pensar qual que vai ser o resultado de colocar todos os trabalhadores para trabalharem 10 anos a mais? Pensa bem, gente, já está difícil para o jovem entrar no mercado de trabalho hoje. Imagina se os velhos tiverem que trabalhar 10 anos a mais. Se a gente não conseguir aumentar a oferta de emprego na mesma forma que a gente vai aumentar a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar, a gente vai gerar uma, digamos, com uma pressão de desemprego tão grande que o salário vai cair cada vez mais, até chegar num ponto de equilíbrio em que a quantidade de pessoas trabalhando no Brasil supre aquela demanda por emprego. Nisso a gente pode pensar numa queda de pelo menos 50% no valor real do trabalho em todas as áreas em que essa medida, digamos que, maleficiar. Agora vamos pensar num outro detalhe que também está escondido debaixo do tapete. 10 anos a mais de trabalho significam 10 anos a mais de risco de acidente de trabalho, 10 anos a mais de doenças relacionadas ao trabalho. Você já parou para pensar que o governo vai gastar com doenças relacionadas ao trabalho, com aposentadoria por acidentes de trabalho, pode até superar o que o governo pagaria com a aposentadoria? Porque não é todo mundo no Brasil que trabalha no escritório e no ar-condicionado. A gente tem pessoas trabalhando em fábricas, a gente tem pessoas trabalhando em condições extremamente, digamos que, difíceis, condições de alto risco. E essas pessoas, quanto mais velhas ficam, mais propícias a sofrer acidentes elas estão. Então a gente pode, por questões relacionadas à saúde e acidente, ter mais despesas do que com a própria aposentadoria. A aposentadoria não é só, digamos que, dar esmola para quem trabalhou a vida inteira. A aposentadoria é questão de segurança também. Agora vamos então para outro detalhe que está escondido debaixo do tapete, que é o desestímulo na ponta da economia. A partir do momento que o governo dificulta o pagamento do trabalhador, o pagamento do aposentado, ele está tirando aquele dinheiro que antes ia para a mão de uma pessoa
que ia gastar 100% daquele dinheiro no mercado local, ia consumir todo aquele dinheiro, porque aposentado não guarda dinheiro no banco, né, gente? O que o aposentado faz? Ele compra no mercadinho da esquina, ele estimula a geração de emprego, estimula a produção. Ele compra numa loja de roupas, ele estimula a geração de emprego naquela loja, ele estimula, digamos que, a produção de roupas naquela loja. A partir do momento em que você tira essa injeção de dinheiro na ponta da economia, você desestimula ainda mais a demanda e você piora ainda mais a economia. Então a gente pensa, com toda essa merda para acontecer, que eles com certeza sabem disso, por que eles estão tomando essas medidas que eu diria que são medidas suicidas? São medidas que vão, digamos que, dar resultado a longo prazo. Digamos que quando essas coisas realmente começarem a acontecer, os prejudicados serão os membros das nossas famílias, pessoas comuns. Porque os políticos, Moncado vai estar na Suíça curtindo dinheiro, Moncado vai estar debaixo da terra, e quem vai receber a responsabilidade dessa palhaçada toda são aqueles que a gente chama de bois de piranha, que são aqueles moleques do MBL que estão colocando a cara para bater porque eles não têm noção nenhuma de política pública, noção nenhuma de economia e noção nenhuma de resultado a longo prazo. Então, digamos que daqui uns anos, quando toda essa merda acontecer, todos esses políticos corruptos do PSDB, todos esses políticos covardes do PMDB serão esquecidos e a gente vai culpar a molecada do MBL. Pense nisso, reforma da Previdência não é uma coisa para acontecer nessa realidade de crise que a gente está vivendo, e essa reforma da Previdência só beneficia as grandes empresas. Muito obrigado, não caia nessa.